Qual a nossa alguma coisa de hoje? Um anjo da guarda protegendo os verbos no inglês. E aí, qual é a nossa alguma coisa de hoje? Olá, amigos do inglês. Gente, professor é assim, professor ensina e recapitula. Você acha que você tem dificuldade para inglês? Repita comigo. Eu tinha dificuldade para inglês. Inglês com alguma coisa. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz novamente com vocês aqui hoje, trazendo alguma coisa no nosso quadro interativo para que você não mais confunda quando for utilizar a palavra do no inglês, tá? O que é uma fonte grande de confusão? Os alunos se confundem, nunca sabem quando esse do é auxiliar, quando esse do é verbo. Então essa nossa alguma coisa de hoje, que é o nosso anjo da guarda, ele vem para te auxiliar de uma vez por todas para que você não mais tenha essa confusão na sua catiolita aí. Mas primeiro me diz, você acredita em anjo da guarda? Anjo da guarda são bonzinhos, eles vêm para auxiliar, eles vêm para ajudar. Mas o anjo da guarda, ele não é sempre bonzinho não, às vezes ele se rebela, não é? Eu sou um diabo necessário. Mas vamos lá, voltando para a sentença. Por exemplo, quando eu tenho uma sentença interrogativa, no caso eu tenho 3, quais são os verbos aqui? Eu tenho o verbo lie, o verbo play e o verbo use. No caso eu tenho 3 interrogativas, eu tenho 3 perguntas, aí o verbo olha e fala assim para mim, poxa, eu fico tão inseguro, o verbo é uma partícula insegura nas perguntas. Por quê? Porque você sabe, né? Uma pergunta você nunca sabe a resposta. A resposta pode ser positiva, pode ser negativa. Então o verbo disse assim, pô professor, coloca um protetor aí pra gente, eu preciso de um auxiliar, tá? Pra me ajudar nessa empreitada, porque eu fico inseguro. Então eu falei pro verbo like, play, use. Olha moçada, eu vou arrumar um auxiliar para vocês que vai vir logo no início da sentença para proteger vocês. E aí eu chamei o do, que é a partícula nossa auxiliar, ou seja, ela vai auxiliar os verbos na conjugação dessas sentenças. Então o like vem acompanhado do do, o play também e o use também. Logicamente, lembrando que existem vários tempos verbais, existem algumas variações. No caso de passado simples, o auxiliar não é mais do, é um outro auxiliar, mas eu estou falando num contexto de simple present, não é isso? Então o nosso do era um auxiliar bonzinho, era o nosso anjo da guarda para os verbos like, play, use, né? Mas aí olha só o que aconteceu quando esse anjo se rebelou. O que houve? Quando esse quadro mudou então, que a gente passou a ter sentenças afirmativas, vocês podem ver que aqui a gente não tem ponto de interrogação. O que acontece? O do virou e falou assim, pô, mas agora não é mais interrogativa. Eu ajudava os verbos quando a sentença era uma pergunta interrogativa. Agora não, agora eu quero ser parte integrante desse negócio. Eu não quero mais ser coadjuvante. Agora eu quero ser verbo. Aí o do entrou, por exemplo, em sentenças como essas aqui, olha. I do my English exercises every day. I do karate at the gym. I do the laundry at home. Então eu mostro para vocês o seguinte, através dessa nossa alguma coisa de hoje, que esse do, ele pode ser, lembrando, Gabi, você tem que lembrar disso, é em simple present, isso. Depois vai dizer, pô, o professor Zé Luiz não falou de did, não falou de outras coisas, tal, mas eu tô falando de do porque eu tô falando somente de simple present. Olha só, o do, ele está iniciando a sentença, então, na frente de tudo, protegendo o verbo aqui, o verbo lie, no caso da segunda e na terceira. Nesse caso agora, em afirmativas, o do, ele é um verbo, então é a mesma palavra do, que ela pode significar verbo, no caso, fazer ou atuar em alguma coisa. Eu faço meus exercícios de inglês, eu faço karatê, ou eu pratico karatê, eu lavo as roupas em casa e tal. Então o verbo, ele pode ter vários significados, no caso de fazer, ou nesse caso de cuidar das roupas, lavar das roupas. Eu uso por convenção o mesmo verbo do, e ele é um verbo nesse caso, como todo verbo tem presente, tem passado e tudo mais. E ao passo que se ele vai para uma sentença interrogativa, o verbo é outro e fala assim para ele, não, eu preciso de você para me ajudar. Inclusive, vale lembrar que você pode ter 2 dos na sentença. Se eu transformo essa sentença aqui, por exemplo, em interrogativa, o do é o verbo, mas ele precisa também de um auxiliar, né? Legal? Então é isso, não confundam, para que vocês se lembrem do do.
recapitulando o final, na frente de tudo, ele é um auxiliar, nosso anjo da guarda. Se você muda para afirmativa, não tem mais anjo da guarda, é o verbo. Qualquer verbo que entre aqui, vai entrar I do, I play, I like e tal, não precisa de auxiliar, tá bom? Se você gostou desse anjo para te auxiliar nessa empreitada do do, você faz 3 coisas pra gente. Por favor, sem se rebelar. Você curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e toca no sino para que você receba notificações a respeito das próximas aventuras. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.